O Código de Processo Civil prevê no artigo 246 5 modalidades de citação. São elas: citação pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, por edital, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Só um adendo: as citações por edital e a citação por hora certa, que não está prevista aqui, como uma forma autônoma de citação, são citações fictas, em que se presume, uma presunção legal ficta, de que o citando tomou ciência do processo. O Código de Processo Civil de 73 previa de forma explícita que não se admitia a citação postal nas ações de execução. Esse dispositivo foi suprimido do Código de Processo Civil de 2015, de forma que o artigo 247 não mais contempla essa vedação. Olhe na tela. Há divergência doutrinária acerca da possibilidade de citação postal do executado. O artigo 247 do CPC de 2015 suprimiu a ação de execução do rol de vedações, o que significa dizer que, se não está vedado, é permitido. Compreendam. Daniel Amorim, contudo, adverte que o dispositivo deve ser interpretado com cautela, admitindo-se a citação postal somente para as execuções de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. O tema divide a doutrina. Na prática, os tribunais têm admitido a citação postal nas ações de execução. Quando o magistrado recebe a petição inicial da ação de execução e ordena a expedição de mandado, nesse mandado vai constar a ordem de citação do executado e o prazo para pagamento em 3 dias. Não ocorrendo o pagamento nesse prazo, esse mandado já ordena de plano que seja promovida a penhora e avaliação dos bens penhorados. Na tela. No mandado de citação para pagamento, constará a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridos pelo oficial de justiça. Não efetuado o pagamento no prazo de 3 dias, o oficial deverá penhorar bens indicados pelo exequente, ou, se for o caso, indicados pelo executado e aceitos pelo juiz. Pode ocorrer, entretanto, de o executado não ser encontrado pelo oficial de justiça. E se o executado não for encontrado, qual é a solução apresentada pelo Código de Processo Civil? Nessa situação, tem no mínimo 2 possibilidades. O executado não foi encontrado, mas o oficial de justiça encontrou bens penhoráveis. O oficial de justiça vai promover o arresto, ou seja, uma medida de constrição judicial de bens penhoráveis do executado antes da citação. Realizado o arresto, o oficial de justiça vai retornar ao endereço do executado e vai tentar por 2 vezes promover a citação. Se houver suspeitas de que o executado está se ocultando dolosamente para não ser citado, o oficial de justiça vai promover a citação por hora certa. Não havendo essa suspeita, ele vai devolver o mandado e certificar de que o paradeiro do executado é desconhecido. E pode ocorrer, também, de o executado não ser encontrado e também não serem encontrados bens penhoráveis. Hipótese em que o mandado será entregue certificando-se que o paradeiro do executado é desconhecido e que não foram encontrados bens para serem arrestados. Na tela. Observa-se a seguinte dinâmica. Se forem encontrados bens penhoráveis, o oficial deverá realizar o arresto. Realizado o arresto, o oficial deverá comparecer novamente ao endereço do executado, por 2 vezes em dias distintos, para tentar citá-lo. Se o executado não for encontrado após o arresto, nós temos 2 situações. Se houver suspeita de que esteja se ocultando, o oficial poderá citá-lo com hora certa, hipótese em que o arresto será convertido em penhora. Ou, se for desconhecido o paradeiro do executado, o exequente será intimado para indicar novo endereço ou requerer a citação por edital. Então percebam, quais são as possibilidades que nós temos aqui? O mandado foi distribuído para o oficial de justiça.
o oficial de justiça vai dirigir-se ao endereço indicado pelo exequente na petição inicial. Pode ocorrer que o oficial de justiça encontre o executado e formalize a citação, hipótese em que o executado terá o prazo de 3 dias para efetuar espontaneamente o pagamento. Se dentro desse prazo de 3 dias o executado não efetuar o pagamento, o oficial de justiça vai efetivar a penhora, se eventualmente encontrar bens penhoráveis. Pode ocorrer também de o oficial de justiça não encontrar o executado, mas encontrar bens penhoráveis. Nessa hipótese, o oficial de justiça vai promover o arresto dos bens e vai tentar, por 2 vezes, em dias distintos, formalizar a situação do executado. Havendo suspeitas de ocultação do executado, será formalizada a citação por hora certa, que é aquela em que o oficial de justiça avisa para vizinhos ou para alguém da família de que ele vai retornar ao endereço para formalizar a citação. Em tal dia, em tal hora. Ele vai retornar nesse dia combinado. Se não encontrar o executado, ele vai certificar todas as circunstâncias e a citação é tida como formalizada. Porém, não havendo suspeitas de ocultação, o oficial de justiça vai certificar os fatos e devolver o mandado em cartório para as devidas providências. Nessa hipótese, o exequente vai ter que indicar um novo endereço do executado ou, não existindo ou não conhecendo, pedir a citação por edital. Percebam que a citação por edital do executado só será admitida quando forem exauridas, esgotadas as tentativas de citação do executado. Portanto, o exequente deve diligenciar-se junto ao juízo para que seja encontrado o endereço do executado. É necessário que você tenha clareza qual é a distinção entre o arresto e a penhora. Na tela. O arresto executivo consiste no ato de apreensão de bens de propriedade do executado que vise satisfazer a execução. Diferencia-se da penhora na medida em que o arresto é realizado antes da citação. A penhora se formaliza após a citação. Então percebam, é muito tranquilo. O arresto é um ato de constrição patrimonial. A penhora é ato de constrição patrimonial. Entendam, são atos de apreensão do patrimônio do devedor. Ocorre que o arresto é formalizado antes da citação do devedor e a penhora é formalizada após a citação do devedor. Veja o esquema na tela. Então, em síntese, o arresto é ato de constrição. Ocorre antes da citação. Penhora também é ato de constrição, mas ocorre após a citação. Então notem, na primeira fase do procedimento de execução, nós temos o protocolo da petição inicial e a citação do devedor. Protocolada a inicial e citado o executado, seja por meio de citação ficta ou citação real, migra-se para a segunda fase do processo de execução. Na segunda fase do processo de execução, nós temos a penhora, o depósito e a avaliação. Conforme vimos anteriormente, a penhora é ato de constrição do patrimônio do devedor executado, que tem como objetivo a satisfação do crédito em execução. Na tela. A constrição dos bens do executado, por intermédio da penhora, deve recair sobre o conjunto de bens necessários para o pagamento do valor da execução, que engloba o valor principal atualizado, os juros, as custas e os honorários do advogado. Então percebam, conforme eu disse no início da exposição, o processo de execução ele é dispendioso. O exequente, na maior parte das vezes, ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que pagar as custas judiciais. E entre a data da proposição da execução até o adimplemento da obrigação, vão decorrer juros e correção monetária.
Isso sem levar em consideração que quando da proposição da ação de execução, evidentemente, o executado se encontra em mora. Então, a penhora, que é esse ato de constrição judicial do patrimônio do devedor, ela deve abranger bens suficientes para pagar não só o valor principal, mas o valor principal, os juros, a correção monetária e os honorários de sucumbência. Vide, a propósito, o artigo 831 do Código de Processo Civil. Se, por um lado, nós temos o princípio da efetividade da execução, estudado ainda no primeiro bimestre, de que a execução é movida no interesse do exequente, de que não existe uma paridade na posição do exequente e do executado. Por outro lado, sabe-se que o Código de Processo Civil, alinhado aos preceitos constitucionais, não tolera que o processo de execução seja utilizado como mecanismo de vingança contra o executado. Então, o executado pode até ser um devedor contumaz, mas o processo de execução deve ocorrer dentro das premissas, respeitando os vetores axiológicos constantes da Constituição da República e do Código de Processo Civil. Então percebam que, em relação ao devedor recalcitrante, contumaz, não resta alternativa ao exequente senão levar a cabo atos de apreensão e, na sequência, atos de expropriação do patrimônio do devedor. Contudo, nem todos os bens que compõem o acervo patrimonial do devedor são penhoráveis. O artigo 832 do Código de Processo Civil dispõe que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. É importante e até intuitivo a distinção entre impenhorabilidade e inalienabilidade. Impenhorável é a característica daquilo que não pode ser penhorado. Inalienável é a característica daquilo que não pode ser alienado. Mas percebam que a inalienabilidade compreende a impenhorabilidade. E o contrário não é verdade. Por exemplo, eu posso ter um determinado bem que, por disposição legal, seja impenhorável. O bem de família, por exemplo, previsto nos artigos 1711 a 1722 do Código Civil, regulamentado pela Lei 8.009 de 90, o bem de família, por excelência, ele é impenhorável, mas não é inalienável. Então percebam, a inalienabilidade compreende a impenhorabilidade. Todo bem inalienável é de igual sorte impenhorável, mas nem todo bem impenhorável é inalienável. Na tela. A impenhorabilidade é característica legal conferida a determinados bens em situações específicas, subtraindo-os bens da possibilidade de serem afetados por atos de constrição judicial. Importante destacar que a impenhorabilidade pode ser absoluta ou relativa. Quando analisarmos o artigo 833 do Código de Processo Civil, nós vamos verificar quais são as hipóteses em que a impenhorabilidade é absoluta e as hipóteses em que é relativa. E notem, a inalienabilidade é qualificação jurídica imposta legalmente ou por ato de vontade, para que determinado bem não possa ser transferido para outra pessoa e também não seja submetido a ônus real. Exemplos: bens públicos em geral, doação de imóvel com cláusula de inalienabilidade, bem herdado por testamento com cláusula de inalienabilidade. Então notem que, conforme o artigo 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens impenhoráveis e os bens inalienáveis. Na tela. Atenção! Todo bem inalienável é impenhorável. E os bens impenhoráveis podem ser alienados. Evidentemente,
os bens impenhoráveis que não estejam gravados com cláusula de inalienabilidade, a exemplo dos bens de família. A seguir, o rol dos bens legalmente impenhoráveis. Vamos analisar no próximo bloco os bens impenhoráveis, que estão previstos no artigo 833 do Código de Processo Civil. Até lá.